Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Sejam abençoados, sejam livres, sejam libertos, sejam curados. Tenha a sua alma satisfeita, tenha a sua alma em calmaria, em alívio. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba o que Ele conquistou para você, para mim, para todos nós, na cruz do Calvário. Eu queria que você entendesse, nós tínhamos falado muito sobre a verdade, né? Porque a verdade é que liberta. Nada nesse mundo liberta a alma humana, a não ser a verdade. É verdade que, a bem da verdade, muitos amam mais a mentira do que a verdade. E amam mais a mentira por quê? Porque a mentira lhes dá vantagens, pelo menos por enquanto, por algum momento, por algum tempo. Mas no final, ela tira tudo, a mentira tira tudo que a pessoa conquistou. Tudo que uma pessoa conquista pela mentira vai ser tirado, ela vai ser roubada, ela vai ficar vazia, ela vai sofrer vazia, vai sofrer o inferno o inferno da mentira. Vai. Isso não é, eu não estou falando assim, julgando ou colocando uma maldição para ninguém. Não, de forma nenhuma. É que o diabo é o pai da mentira. E por ser o pai da mentira, você acha que o diabo vai dar alguma coisa para os seus mentirosos? De jeito nenhum. Ele pega as pessoas como uma isca, agarra a pessoa pela boca, a pessoa pensa que pegou a isca certa, mas quando ela morde já era. Ela é tragada pelo inferno, porque é a mentira. Agora, o bom, o maravilhoso, o glorioso é que o Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, aí é que começa a gloriosa trajetória daqueles que andam na verdade, vivem na verdade. Você sabe que quem vive na verdade, vive com Deus. Quem anda na verdade, anda com Deus. Ainda que, em princípio, sofra por causa da verdade. Imagine você, uma pessoa vivendo na verdade e neste mundo de mentira. Vai haver conflito. Claro que vai haver conflito. Então, a pessoa que anda na verdade, com certeza vai sofrer inicialmente o revés do mundo de mentira que a gente vive. Mas não por todo o tempo. Não para toda a vida. Não, de jeito nenhum. Jesus disse assim: eu sou a verdade. Quem me segue terá a luz da vida. Aleluia. Que maravilha. Quem ama a verdade. Você sabe que há pessoas que vivem no pecado, mas odeiam viver numa vida errada, desregrada, na mentira. Mas não tem como sair, quer dizer, ela não tem conhecimento do Jesus vivo, ela tem conhecimento do Jesus morto, de pau de pedra de metal, que os homens fazem.
mas não têm conhecimento do Deus vivo, então elas continuam sofrendo. Mas quando tem conhecimento de que Jesus está vivo, porque Jesus é a verdade. Pode a verdade estar morta? Pode a verdade desaparecer? De jeito nenhum. A verdade é Deus. Deus é a verdade. Quem anda com Deus, anda na verdade. E quem anda na verdade, anda com Deus. Olha só. Nós temos... Interessante isso, muito bacana. Nós temos a verdade que Deus nos deu, que nos dá a fé, que é o poder de Deus em nós, e nos dá coragem. Pela verdade vem a fé. Pela verdade vem a fé. E a fé verdadeira, não é a fé sensacionalista, não é a fé emotiva, não é aquela fé que sente, não. A verdade traz uma consciência de fé, de convicção, de certeza. E quem tem essa fé sabe que tem, porque é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Jesus, que está ali, alimentando aquela força, aquele poder, aquela vida. Então, Jesus é a verdade. E a verdade nos dá o espírito da fé. Pela verdade, pelo ouvir a verdade, vem a fé. E com a fé vem a coragem. A coragem. A coragem para quê? Coragem para agir a fé. Você entendeu? Jesus nos dá a coragem, ou melhor, Jesus nos dá a fé, Jesus nos dá a coragem para agir a nossa fé. Mas a fé vem pelo conhecimento de quem? De Jesus, que é a verdade. Então, presta atenção, que isso aí é uma aula que fica à disposição daqueles que querem vir para a luz, querem receber as bênçãos da luz. Jesus é a verdade que veio a este mundo para que trouxesse a liberdade, para que viesse trazer o livramento de tudo o que é ruim, perverso, nocivo. Ele é a verdade. Quando você conhece Jesus, que é a verdade, então você recebe a fé. A fé viva, a crença, você acredita nele, você acredita em si próprio, porque você acredita nele, você crê em si mesmo, e porque você crê em si mesmo, você crê nele. Essa é a realidade. Então, com a verdade vem a fé, e com a fé vem a coragem para agir, para tomar atitudes que normalmente a gente não tomaria. Essa é a realidade. Por que as pessoas são fracas? Muitas pessoas são fracas. Qualquer ventinho, qualquer arzinho mais frio, pega logo uma gripe. Por quê? Porque apesar de ter fé, elas não têm a coragem para agir aquela fé. Então, são pessoas que vivem com uma fé emotiva, uma fé de canção, de oba-oba, sentem bem quando estão na igreja, não é verdade? Oh, que ambiente gostoso, um ambiente de paz, um ambiente bom, puro, limpo, e a pessoa sente aquela sensação gostosa que não tem na sua própria casa.
Só que, quando saem do ambiente de fé, elas derretem diante das lutas, dos problemas, das dúvidas, das ameaças, etc. Então, Deus nos tem dado a verdade, ou melhor, ele tem se revelado com a verdade, que é Jesus, e com a verdade a gente toma posse da fé, o Espírito Santo, que é o Espírito da fé. Sem o Espírito Santo você não tem condições de sobreviver neste mundo. É impossível. Está escrito que aqueles que não têm o Espírito Santo não é dele. Quer dizer, não é de Jesus, não é da verdade. Então, a verdade nos traz a fé, e a fé a coragem para agir. Veja só, vamos falar aqui de um assunto pertinente à vida humana. Verdade, às vezes a gente sente uma dor. Presta muita atenção. A gente sente uma dor. Quando a gente sente uma dor, o que a gente faz? Imediatamente, a gente quer se livrar daquela dor. A gente quer... O que eu tenho que fazer para me livrar dessa dor de dente, por exemplo? Não, você tem que ir no dentista. Sim, mas peraí. E a fé não funciona? Hoje, ou então o problema de saúde física, você tem uma dor no pé, alguma coisa. Então, você diz assim, puxa vida, o que eu faço para resolver esse problema? E você procura um profissional da área para te ajudar. Isso é normal, isso é natural com todos nós. Todos nós. Essa é a realidade. Só que, quando a pessoa anda na verdade, vive pela verdade, vive da verdade, ela tem suporte, ela tem força, ela tem poder, o poder de Deus à sua disposição, para que, através da sua verdade, a verdade que é Jesus, ela venha tomar posse dos benefícios da verdade, que é, através da fé, é a cura das suas enfermidades. É o que está escrito. É o que está escrito. É o que está determinado. Isso não pode ser revogado. Isso não fica esquecido. Deus é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. O que ele falou acontece. Então, quando nós lemos lá no profeta Isaías, diz assim, olha só, presta atenção no detalhe. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha só que legal. Isso é magnífico. A verdade tomou sobre si as nossas enfermidades. A verdade verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si. Você acredita nisso? Isso é muito glorioso. Veja só como é grandioso. Isso é uma revelação magnífica. A verdade, que é Jesus, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Olha, isso é glorioso, minha amiga, meu amigo. Para você materializar essa promessa, você tem que crer, você tem que ter fé, mas não somente a fé. Você tem que ter coragem para assumir essa fé. Não adianta você dizer, eu tenho fé, sim, mas você tem fé para assumir isso aí?
Você tem fé para assumir o que está escrito? Essa pergunta eu faço para você e eu faço para mim também. Eu estou incluído aí, não é? Eu não estou falando só para vocês. É para todos nós, sem exceção. Porque é verdade, é verdade. A gente tem fé, a gente vai na igreja, tem aquela fé violenta, né? Agressiva, e a gente vai daquela convicção. Mas, quando diz respeito a uma dor pessoal, então aí é que vai se ver se aquela fé realmente é sustentada na palavra de Deus ou nos sentimentos do coração. Olha aí, o grande problema. Porque quando você lê a palavra de Deus, a palavra de Deus é a voz de Deus. A palavra de Deus é a voz de Deus. É ele falando. Da mesma forma como ele falou com Abraão, ele fala com a gente. E, aliás, fala muito mais com a gente do que falou com Abraão. Porque Abraão não tinha a Bíblia, não tinha coletânea de todas as palavras de Deus. Abraão teve apenas um pouquinho. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha, veja que uma coisa é ouvir a voz de Deus, ter fé no que ele fala. Outra coisa é você ter coragem para agir essa convicção, essa fé. Então, aqui está escrito, verdadeiramente, ele tomou sobre si, presta atenção, verdadeiramente, ele quem? Jesus. Quem é Jesus? A verdade. Então, você pode ler assim, verdadeiramente, a verdade tomou sobre si as nossas enfermidades. Veja como é poderosa essa palavra. Verdadeiramente, a verdade tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, inclusive a de dente, levou sobre si. Ele foi ferido, a verdade foi ferida por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, e foi moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele agarrou todo o castigo das dores, das enfermidades, das moléstias que estava sobre a humanidade e trouxe para si, para o seu corpo. A maldição que a pessoa recebeu da mamãe, do papai, de quem quer que tenha sido, foi colocada no corpo da verdade, que é Jesus. Então, quando ele agarra as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades, e vai para a cruz e morre com elas, então significa que ele tirou de sobre nós toda a maldição, todas as dores, todas as enfermidades. E que nós não temos que carregá-las novamente. Então, Jesus foi moído, gemeu, o homem sofrido por causa das nossas maldições, por causa das nossas doenças, nossas enfermidades, nossas dores, etc, etc, etc. Ele carregou tudo do seu corpo. Então, a verdade, verdadeiramente, tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso é muito forte, muito forte. E as nossas dores levou sobre si. E diz
que pelas pisaduras dele, quer dizer, pela caminhada dele, nós fomos sarados. Quem anda nas pisadas de Jesus, quem anda na verdade, verdadeiramente quem anda na verdade, então já foi curado. Você tem uma enfermidade, uma doença, qualquer que seja o mal, você, eu, cada um de nós, todas as nossas doenças, nossas enfermidades já foram pregadas no Calvário, na cruz do Calvário. Jesus já levou para a morte. Ele morreu com as nossas doenças, nossas enfermidades e maldições. Mas ressuscitou pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou. Ele está vivo. Está vivo para quê? Para fazer cumprir, para falar para as pessoas, presta atenção, eu estou vivo, tudo que eu fiz por você, eu morri por você, está aqui, eu estou vivo, eu ressuscitei. Então, o que eu falei, a verdade que eu ensinei, que eu preguei, que eu vivi, que eu passei para vocês, é verdade. Você está livre, você já foi curada. Você sabia? Você tem uma enfermidade, você tem um câncer, você tem isso, você tem aquilo. Esse câncer já foi levado no corpo de Jesus. Você já foi curado. Ô bispo, se eu já fui curado, então por que eu ainda tenho essa maldição? Preste atenção, você já foi curado. Agora, a coisa é, o outro lado é o seguinte: você já aceitou essa cura? Você já se entregou a essa cura, a essa fé? Essa é a pergunta. Aí vem a coragem. Se você diz, eu já aceitei, acabou, já era. Então, se você aceitou isso, você assumiu essa fé, quer dizer, você teve coragem para assumir aquilo que está escrito, aquilo que a verdade fez, aquilo que a verdade falou verdadeiramente. Se você tem essa coragem, então você está curado. Você está curado. Mas se eu estou curado, bispo, eu ainda estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. A partir do momento que a pessoa é curada e assume com a coragem aquela cura, independentemente do que ela sente ou deixa de sentir, ela não dá mais crédito, porque a verdade foi assumida com a fé e coragem. É isso aí. Aí vem a perguntinha. Mas, bispo, me diga uma coisa. O que eu faço? Eu estou sentindo dor. Continuo tomando remédio? Continuo fazendo tratamento ou não? Não faça essa pergunta para nós. Você tem que perguntar para si próprio. Dá licença. Eu não tenho que perguntar para você, ou para o médico, ou para o profissional da saúde, se eu devo continuar ou não o tratamento. Eu tenho que perguntar para mim mesmo. Tenho eu coragem para jogar todos os remédios fora e viver nessa crença de que verdadeiramente a verdade levou sobre si as minhas maldições, as minhas doenças, essa maldição, essa doença? Quer dizer, isso é uma atitude. Eu não estou aqui dizendo para ninguém deixar de fazer o tratamento médico, porque eu não sou médico e eu não tenho conhecimento de medicina. Eu tenho conhecimento da fé na palavra de Deus.
Eu tenho conhecimento do que está escrito, algum conhecimento, alguma revelação. Porque o que está escrito foi Deus que falou. Verdadeiramente, a verdade tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, versículo 4. Quando a pessoa toma posse dessa palavra, dessa promessa, ela assume essa promessa. Não basta você acreditar nessas promessas. Você vai ter que tomar atitude em relação a ela. E eu lembro, por favor, vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou aqui instruir ninguém, responder ninguém que perguntar ao bispo, eu devo fazer isso, eu devo... Não, eu não vou responder. Você tem que perguntar a Deus, você tem que perguntar a si próprio. Você tem que... Porque essa trindade tem que funcionar para todos nós. A verdade, a fé e a coragem. Preste atenção. Vou deixar isso mais claro ainda. Você crê em Jesus. Você tem certeza da sua salvação. Você tem fé em Jesus. Isso é patente. Você foi selada com o Espírito Santo. Você é batizada com o Espírito Santo. Ainda assim, você tem que ter coragem para assumir essa promessa de Deus. Você e eu, todos nós. Eu tenho que ter coragem para assumir isso que está escrito, mesmo tendo o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E somente Ele pode convencer-nos se devemos ou não deixarmos o tratamento de lado e seguirmos em frente. Só Ele pode fazer isso. Eu não tenho autoridade para falar isso para você. Nem estou sugerindo para você fazer isso. É uma coisa pessoal. A fé é algo estritamente pessoal, individual. Eu posso orar para as pessoas, eu oro, eu posso ministrar a cura, mas eu não posso tomar decisão pela pessoa que foi curada e dizer para ela, olha, você não precisa tomar remédio. Eu não posso fazer isso. Isso é contra a fé, porque a fé é pessoal. Eu tenho fé para mim, para dizer o que, para me dizer, faço isso ou não faço. É uma responsabilidade que eu tenho para comigo. E ninguém tem nada com isso. Mas eu não posso chegar para você e dizer, olha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Sem que você tenha sido verdadeiramente curado, sem que você tenha tido fé para isso. Entendeu, amiga e amigo? Eu não posso dizer para você deixar o tratamento médico, de jeito nenhum. Quem pode falar isso e convencer você? Só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Mais ninguém. Nenhum médico pode fazer isso. É o Espírito Santo que fala, precisa tomar mais remédio. Então, é uma coisa muito pessoal e ele fala com cada um de nós. Ele fala com você. Por isso que é importante você conhecer a verdade. Porque só o Espírito da verdade, o Espírito de verdade, nos convence da verdade e nos faz andar na verdade.
Você está vendo como é que é imprescindível que todos tenham o selo, o batismo, o carimbo, a marca de Deus, o penhor de Deus, que é o Espírito Santo? Você já pensou como é importante? Não há nada mais importante na sua vida do que o Espírito Santo dentro dela, conduzindo-a. Então, amiga e amigo, deixa eu contar a história que eu ia contar. Isso é uma história, é um fato, aconteceu há muitos anos atrás. É um fato assim que a gente pode falar, porque tem isso escrito por aí, tem livros que falam sobre esse fato que aconteceu no século passado. Havia uma jovem que estava muito mal com uma doença. E naquela altura, aquela doença não tinha cura. Não tinha cura. Ela estava emagrecendo, ela estava perdendo forças, energias, ela vivia acamada, ela mal podia se locomover, precisava de ajuda de terceiros. Ela vivia acamada. Ela estava com tuberculose, assim, no grau mais avançado. E não havia remédio para isso naquela altura. E essa jovem pegou, alguém deu a Bíblia para ela, e ela leu Isaías, esse versículo aqui, aliás, o texto de Isaías. Ela leu, releu e foi lendo. E, de repente, ela disse, poxa, mas peraí, se Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades, as nossas enfermidades, fala as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, então ele já levou essa tuberculose, eu já fui curado. Mas ela estava sentindo as dores, os problemas, os efeitos da tuberculose. Mas ela disse, não, se Jesus já levou a minha enfermidade, a minha tuberculose, eu não tenho mais tuberculose. E ela disse isso para todos os entes queridos. E ela, por si mesma, abandonou o tratamento e começou a dar os primeiros passos. Começou a se levantar da cama e tateando, segurando aqui, ali e acolá. Ela começou a reagir. Ela começou a agir aquela crença, aquela fé de que ela já estava curada. O que aconteceu? Parece que em 3 meses, se eu não me engano, ela estava perfeita, com a saúde perfeitíssima. Quer dizer, não aconteceu dela levantar da cama, bom, estou curada, agora não tenho... Não. Ela foi vencendo as suas dúvidas com a sua fé na palavra de Deus, na verdade que liberta, na verdade que cura. E por isso ela foi curada. Completamente. Então, esse é um testemunho que eu guardo comigo, que faz ilustrar bem o que está escrito. Porque quando a pessoa é curada, não são os sintomas, não são aquelas dores que ela sente, que vão dizer se ela está ou não curada. A ausência dessas dores que vão dizer que ela está curada. Não, mas é a coragem na fé da verdade. A fé na verdade, que verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, isso é algo
pessoal, individual. Você não pode perguntar a ninguém, é uma coisa entre você e Deus. É uma coisa entre eu e Deus. No meu caso. Entendeu, amiga e amigo? Então, quando a gente tem uma dor de cabeça, qual o caminho mais fácil? É tomar um comprimido. Resolve logo. Mas a pessoa diz, olha lá, se Jesus carregou as minhas dores, também está escrito, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Então a dor tem que sair. Então a gente quer se ver livre da dor na hora. Nem sempre a pessoa tem a fé para ficar livre da dor na hora. Mas se ela mantiver a sua fé na palavra da verdade, na verdade que é Jesus, verdadeiramente Jesus, a verdade, vai honrar aquela fé. Falaremos mais a esse respeito amanhã. Deus abençoe todos vocês e eu espero que essa palavra tenha aberto os seus olhos, porque não tem nada... Não, isso é outro assunto. Amanhã falaremos mais a respeito. Eu tenho o Espírito Santo, como é que eu posso ter essa dor, essa enfermidade? Amanhã falaremos sobre esse assunto. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.